É melhor, né? Bom, acho que isso pode ser falta de café. É melhor, eu também tô achando, tá? Olha só, hoje na nossa coluna de gastronomia, nós vamos falar de um assunto que eu adoro, você adora, acho que quase todo mundo adora, que é café. Não é isso? Para isso, nós vamos conversar com o Felipe Braza. Ele é especialista em cafés especiais, atua em toda a cadeia do café especial, é produtor, mestre de torra, provador e barista. Iniciou sua trajetória com café em 2011 na Lavoura, fez a sua formação nos principais centros de estudos do país. Atualmente está intensificando as atividades como professor e consultor, principalmente na especialidade de preparo da bebida. Assinou a carta de várias casas da cidade, Moca, Pão de Queijaria, Lulo, Mercado da Boca, dentre outros. E é sócio fundador do Café das Amoras e Copo Café em Belo Horizonte. Eu tô cega, né, gente? E do Sítio Braseiro, na Serra da Mantiqueira. Felipe, boa tarde pra você. Olá, boa tarde. Tudo bem? Você tá aí na Serra da Mantiqueira? Tudo. Parece, né? Mas eu tô aqui no Sion. Olha, esse fundo tá maravilhoso. Tá super Serra da Mantiqueira, tá super propícia aí pra... estratégico, porque quando eu vou pra lá e eu chego aqui fico com saudade, é que eu consigo arrematar um pouco. Né? Arrasou. Ele tem um escritório lá na Serra do Cipó. Na Serra do Cipó? Deve ser o contrário. Tipo, lá ele tem um escritório, aqui no Sion. Na Serra da Mantiqueira, Pode ser da Mantiqueira também. Tem um escritório lá, com divisa e tal. Isso, e aqui ele descansa ali. Pra quem tá no rádio e não tá vendo, é porque atrás dele tem árvores, tem cheio de plantas. Palmeira, e aí eu perguntei pra ele se ele tava... O que é? Palmeiras, orquídeas e um tanto de cositas más. Pois é, em pleno Sion, arrasou. Felipe, vamos falar de café. Eu quero saber essa história de você atuando em toda a cadeia do café, produtor, mestre de torra, provador. O que é mestre de torra? Vamos começar. Porque assim, as pessoas sabem pouco sobre café, infelizmente. O Brasil é uma loucura, né? Mas, na verdade... o café é um fruto e desse fruto a gente tem as sementes que são torradas, né? Uhum. Então, depois que a gente torra essas sementes, daí que vai moer para preparar. Então, esse é aí, na verdade, depois que a gente torra, a gente chama de grãos, né? As sementes. Viram os grãos de café para daí moer e preparar o café, né? Ô, Felipe, a gente tem... Então... Você é especializado em cafés especiais... Mas isso é uma novidade há poucos anos no Brasil, porque a vida inteira tomou café do que sobrava, né? Eles exportavam, a verdade é essa, né? Eles exportavam um bom café e o que sobrava pra gente era o ruim. Mas isso tem mudado ao longo dos anos, né? A gente hoje consegue tomar bons cafés, né? Pois é, isso é muito doido, assim, porque... Eu casei com filha de produtora de café e eu brinco que eu casei com café, né? Então depois eu passei a produzir, enfim. Mas, na verdade, isso foi em 2009, quando eu tive acesso aos cafés da fazenda, né, da Maria Silva, minha sogra, tá aí firme e forte, 40 anos plantando café, falei assim, gente, mas isso não tem nada a ver com o que eu bebi a vida inteira, entendeu? É diferente, muito melhor, mais saboroso, aromático e tal. Antes de eu mexer com café, na verdade. E depois a gente começou a estudar, começou a entender mais, e daí eu cheguei à conclusão clara que eu tinha sido enganado a vida inteira tomando o que chamava de café, né, o que chamava-se de café. Porque o Brasil, ele sempre foi o maior exportador do planeta. Contudo, naquela ocasião, eu estou falando coisa de 200, 300 anos aí, né? A gente ficou com o pior, porque o melhor sempre foi para fora. As pessoas não fazem ideia, por exemplo, que a linha férrea foi criada no Brasil pelos holandeses para escoar o café para os portos, né? Que o barco a vapor também, criado pelos alemães, para levar o nosso café para outros continentes. Toda essa industrialização veio do café, assim. E a gente, né, o brasileiro, sempre ficou com a palha, com aquilo que nos servia para exportar, né? Por isso que a gente não tem a cultura de cafés em grãos como em países mais desenvolvidos.
que sempre tiveram os nossos cafés em grãos, né? É muito melhor você moer aquela bagaça toda e oferecer para o povo barato e segue o baile, né? Então, as pessoas precisam de entender um pouco mais para saber que, tipo assim, o café especial não é caro. A gente que acostumou com um vinho canção a vida inteira. Você vai falar com um vinho reserva, um vinho, usando analogia, entendeu? É caro? Não é, cara. Entendeu? Quem bebe vinho não bebe canção mais. Quem bebe vinho bom, né? Vinho seco e tal, né? Que eu também gosto muito. Então, assim, é a mesma coisa, né? Só que o café sempre... O Brasil sempre foi muito blindado com isso aí, né? As pessoas não tinham que saber dessas coisas, assim. Eles não tinham que saber que existiam cafés melhores, eles não tinham que saber que o extra forte é altamente nocivo à saúde, dentre outras coisas, assim, né? Então, o nosso papel é muito disseminar. Acho que quem mexe com café, entende do assunto, tem um compromisso, uma obrigação de estar falando a respeito. Então, assim, de antemão, queria agradecer por estar aqui, assim, muito importante para a gente ter voz, assim, né? Os pequenos produtores, principalmente, não têm esse alcance, então é uma forma de representá-los, né? Representar toda a cadeia produtiva. E hoje os cafés estão ficando no Brasil porque os produtores entenderam que o café é a única commodity que vale dentro da qualidade que ele tem. Então não é igual ao milho, que todo o tamanho, qualquer aspecto físico muda o preço, entendeu? Milho é milho, soja é soja, café não. Café quanto melhor, mais caro, né? Então com isso os produtores estão entendendo, então comercializando até internamente melhor seus cafés, assim, seus cafés de alto potencial. Né? Então, com isso, as pessoas estão tendo acesso a xícaras de qualidade, né? Estão tendo acesso às bebidas melhores. Assim. Então, está mudando o cenário. Assim, né? Posso dizer que em 5 anos mudou para 50. E depois que a gente experimenta um bom café... Nossa, é outra experiência. É outra experiência. Eu me lembro, já tem um tempinho, uns 3 anos, eu fui presenteada por um café de uma fazenda do sul de Minas e que esse café era só para exportação. E a dona da fazenda me presenteou com esse café e tudo. E quando eu tomei, eu olhei e falei assim, gente, como assim a gente não consegue tomar esse tipo de café aqui no Brasil, né? É um café nosso, do sul de Minas, gente. Estava sendo exportado e nem passava em momento algum, em lugar nenhum, aqui no Brasil, nem em Belo Horizonte, em Minas Gerais, nada. Ia direto para fora. E é legal você colocar aí da importância histórica do café pra gente. Até recentemente a nossa sociedade ela era mantida pelo café. Vale lembrar aí da Primeira Guerra Mundial, onde o Brasil ele demora a entrar na Primeira Grande Guerra porque ele era o exportador de café para todo mundo. Isso só acontece mesmo porque numa guerra o café passa a ser supérfluo e aí ninguém mais queria comprar café. E aí o Brasil precisava fazer alguma coisa, porque a grande commodity dele, que mantinha toda a história aqui no Brasil, já não tinha mais o seu valor. Isso tá na nossa história. Da importância e dos problemas causados quando havia crise nesse segmento, né? O Felipe... sem dúvida, isso aí fez parte da história. Pode falar. Isso aí foi um fato que ocorreu realmente, assim, teve um momento, o Brasil já viveu várias crises aí pelo café, né? A geada no norte pioneiro do Paraná foi muito drástica na década de 60, teve que arrancar todos os pés. Então, assim, é alta superação o tempo inteiro. Eu falo que plantar café é uma indústria a céu aberto, né? Você está sujeito a tudo e qualquer coisa, assim. Então, as pessoas têm que ter um pouco de noção no sentido de entender um pouco da cadeia produtiva para quando der um gole num café maravilhoso, entender que ele percorreu, assim, 1 ano de cultivo, mais uma série de etapas para chegar numa xícara aí, né? Então... tem todo um contexto aí envolvido nisso que a ideia é as pessoas saberem, assim, né? Como aconteceu com a cerveja artesanal também. A gente sabe que a chave já virou para cerveja, né? Galera não bebe cerveja ruim mais, só se não tiver outro jeito. Mas já aprenderam que uma cerveja bem lupulada, com maltes elaborados, é uma pegada muito mais interessante. Você bebe com satisfação, né? Pelo sabor. Então, o café... Felipe, eu tava falando com a Fernandinha, eu não sei se eu gosto de café ou eu sou viciado em café. Eu fico num limiar entre um e outro.
E você já elucidou uma coisa que é muito interessante, que a gente pega o refúgio aqui. O café que é popular no Brasil, que a gente compra no supermercado mais facilmente, que a gente mais vê, não é de qualidade. Mas eu fico pensando, qual que é a diferença na produção exatamente disso que faz um café ser de qualidade e outro nem tanto? Eu vejo quem vende a semente para você mesmo fazer o negócio. O café de pozinho, ele perde alguma propriedade ou não? Ele pode ser super de qualidade, tendo aquele aspecto já sendo pó do café. Quero colocar nisso aí também a história do café expresso também. O que difere na produção um café comum que a gente bebe aqui, e dentro dessa ótica é meio porcaria, do café bom de verdade, daquele que te dá um prazer especial em tomar? Não, as perguntas estão ótimas. Na verdade é o seguinte, lá eu vou falar lá do cultivo, né? Pensa se a gente produzisse suco de laranja, assim. Se a gente usasse laranjas verdes ou laranjas já amassadas, já naquela pretejada, já, sabe? Naquele estágio de podre, assim, a gente não teria sucos bons. Então, pensando que café especial nada mais é que beneficiamento das melhores sementes ali, sabe? Então, quer dizer, se a gente só usa sementes de frutos maduros, frutos saudáveis, a gente vai ter um café extremamente doce, gostoso. Doce que eu falo, as pessoas têm que entender que vem através dos polissacarídeos, né, da frutose, que são oriundos de qualquer fruta madura. Quando a gente vai fazer esse benefício das sementes, tem semente quebrada, tem semente que está preta, que já está podre, tem semente que estragou no pé. Enfim, a gente exclui todas essas sementes ruins do café de alta qualidade, porque ele não pode amargar, ele não pode ter a astringência, entende? Ele tem que ser um café limpo, com sabor residual bom. É aquilo que você bebe sem açúcar e fica com um sabor maravilhoso na boca. Então, quer dizer, tudo aquilo que não, todas aquelas sementes que estão danificadas, que estão comprometidas, elas não entram nos cafés especiais, porque eles são submetidos a uma análise sensorial, cujo uma pontuação tem que, de 0 a 100, ela tem que bater acima de 80. Então, se tiver defeito ali, ela não vai ter essa pontuação. E esses grãos quebrados, ardidos, verdes, podres e tal, tudo no café aproveita. Até o galho do café, a folha, foi de louco. Lá na colheita, depois que a gente termina de colher tudo, aqueles cafés que estão no chão, que não nos interessa para cafés de alta qualidade, a gente depois varre com rastelo, peneira e vai para o mercado, entendeu? São grãos que já caíram no chão ali à mesa. Então, assim, aí segue o baile, entendeu? E a gente sabe que é assim, porque esse café também tem valor, esse café que é o de varreção. Então, quer dizer, tem mercado para tudo, né? Então, a questão de ser especial ou não, em resumo da ópera, é as melhores sementes, dos melhores frutos. Esse é o ponto. Como ninguém nunca falou nada disso com a gente, café, tudo café, que na verdade não é isso, mas é o que a gente aprendeu. Aí a única diferença pra gente é, você quer o tradicional ou você quer o extra forte? Se você quis o extra forte, meu chapa, você tá lascado, você tá tomando um café suicida, como eu gosto de brincar, beleza? Por quê? Tem muita gente perguntando isso aqui exatamente pelo nosso WhatsApp. Por que o café extra forte atenta contra a saúde das pessoas? Por quê? Qualquer alimento que seja submetido a uma alta temperatura por um longo período de tempo, ele gera uma substância chamada acrilamida. Então, se você pegar, por exemplo, um pão de sal, pôr na chapa ali, na frigideira, e ele queimar, ele pode ser nocivo. Uma carne que você esqueceu ali na churrasqueira, queimou, nocivo. Um café extra forte que é incinerado, ele é queimado para valer. Por quê? Porque tem que esconder aquela coiseira toda que está ali, entendeu? Ele não pode ser torrado num ponto ideal, que é marrom, e moído vai ter coisa vermelha, amarela, preta, azul, porque tem uma coiseira danada. Então, quer dizer, queima e preteja que tá bom, entendeu? Só que isso é nocivo demais, assim, já está comprovado. Só que é óbvio que a indústria não vai falar, não vai ter propaganda, não vai ter jornal, não vai ter nada. A gente que tá atento aos centros de pesquisa, tá atento a tudo que acontece no mundo do café e tem essas informações, né? Então, assim, o café extra forte é submetido, eu sei porque eu torro café.
ele é submetido a uma altíssima temperatura num longo período de tempo e, contudo, gera uma substância nociva, né? Que é a acrilamida, que qualquer um pode pesquisar e que vai chegar lá, entendeu? Tudo Então, para coisas poder queimadas, mascarar, né? Tudo para poder mascarar. para poder mascarar, é cruel, né? Assim, é até ruim, assim, quando eu começo a falar, porque eu fico louco, assim. Mudar o nome para café extra morte. Extra morte, extra suicida, tome e morre, vai lá. Ô, Felipe, A gente o tá com café aqui. A gente tá com café aqui, olha. A gente recebeu o café do Copo Café. Torra média delícia, tá? Ele tá torrado no ponto. Ele tem a versão gelada. Eu vou na gelada, eu tô afim. Esse é o coffee shake, tá? É um café gelado com caramelo, café e gelo de café. Nossa, peraí. Eu vou nesse. Fácil. Nossa, que delícia. Dá pra sentir o sabor de delícia. tudo Nossa, isso. muito bom, bom, né? muito bom. Muito bom Muito mesmo. bom. E olha só, deixa eu te perguntar uma coisa, Felipe. O café, ele é como, por exemplo, você estava falando, vou aproveitar que você estava falando da cerveja, né? A cerveja tem várias categorias, mais forte, mais fraco, mais... O café também tem isso? Os tipos de café? Assim, ele tem, sim, o café é um negócio, assim, aí eu já estou entrando um pouco na complexidade, mas eu acho que todo mundo Em linhas gerais, assim, consegue regiões em que o café é mais forte ou menos forte, ou... Pela sei. própria terra, Não. de repente, temperatura. Tudo que define o forte, o fraco e o equilibrado tá na torra, beleza? Então, beleza. Só que quando a gente pega os cafés e torra de forma equilibrada, uma torra média, que não queima, não brilha o grão, ele pode ter nuances de mais chocolate, caramelo, que é o que vocês estão tomando aqui, que é esse coado. Tem cafés que são mais frutados, tem cafés que têm acidez cítrica. Então, os cafés, eles têm nuances diferentes que vêm da reação enzimática da planta. Então, se você não adoça, você começa a se divertir de montão, entendeu? Você começa a comprar o café por variedades que, assim, dentro da espécie arábica, que é a nossa principal espécie qualitativa, existem inúmeras variedades. O que são essas variedades? Se fizer uma outra analogia, é como se fosse o Cabernet Sauvignon, o Malbec, o Merlot, o Shiraz, entende? Aí a gente tem no café Mundo Novo, Catuai, Bourbon Amarelo, Acaiá. Tem uma série de variedades super bacana que depois que as pessoas começam a descobrir, você pode começar a pirar nisso. Aí você toma um, depois você toma outro, e sempre conseguindo detectar um sabor diferente. Café não é só café, meu povo. Café é um negócio que, assim, é como vinho, como uma cerveja, como uísque, é a mesma pegada. Que bom! Eu percebo, assim, que bom. quero pedir desculpa a todo mundo que mandou mensagem, muita gente perguntando aí pro Felipe, curiosidades específicas sobre o café, sobre o consumo. A gente vai ter que remarcar cafezinho outro dia. Vamos marcar um cafezinho outro dia? Bora. O assunto é muito amplo, né, Felipe? A gente não abordou nem metade do que a gente queria falar, porque eu tenho várias perguntas aqui. Nem um grão para falar, né? Fazendo perguntas muito boas, né? Mas tem mais coisas, Eu queria saber a história do café expresso, eu queria saber se faz diferença você fazer um café na cafeteira italiana, ou coado, esse negócio de ou no harmonizar, coador, de pano, ou sabe, eu queria saber disso tudo. Mas a gente vai ter que marcar de verdade uma próxima... Foi rápido, né, gente? É sempre rápido, é sempre muito rápido. Foi o tempo de um cafezinho. Foi o tempo de um cafezinho, Felipe. Mas aqui um shot. Fica o compromisso aqui no ar para você voltar. A gente vai marcar para você voltar para continuar essa conversa sobre café, que é essa paixão nacional. E é um direito nosso tomar, como bons brasileiros, tomar cafés bons. De identidade, era isso que a gente tá falando. Exatamente. Mas a gente precisa saber um pouco mais sobre isso. Sobre o que a gente está bebendo. 98% dos lares no Brasil tem pelo menos um membro que bebe café. Então assim, pronto. É por isso que você veio falar isso na 98. Então é isso. Felipe, quem quiser te achar, quem quiser saber um pouco mais sobre café, sobre seu trabalho, como que te acha? @Felipe Braza com 2 Es. Tem o @Copo Café Especial e @Café das Amoras. Café das Amoras é torrefação escola, Copo Café cafeteria. Eu, Felipe Braza, sou pessoa física. Um café em pessoa. Tá certo. Pessoa física em café.
Tá bom, Felipe, um beijo pra você. Muito obrigada e muito obrigada pelos cafés. E pelo Muito obrigado. pelo cookie. Valeu. Cookie vegano, super legal. Ó, tá Obrigado. Cookie vendo? vegano? Tá vendo? Será que eu vou tirar meu preconceito? É hoje? É hoje, é hoje. É hoje. Um beijo, obrigada, Felipe. Tchau. Valeu, obrigado. Valeu.